De que adianta ter sabedoria se nós não encontramos o reino de Deus? Então, no livro de Provérbios, o grande sábio Salomão escreveu algumas dicas para você, para mim, para que a gente possa aí nos transformarmos através da renovação da nossa mente. Então, neste vídeo, eu quero ler para vocês aqui o Provérbios do capítulo 4, do verso 23 a 27. Aqui está assim: acima de tudo, guarde o seu coração. A Bíblia fala muito na transformação do coração, no coração, mas o coração não é o lugar do nosso pensamento, não é o seu coração que pensa. O que pensa, na verdade, é o seu cérebro, que é a sede da sua mente, da sua consciência. Então, guarde o seu coração, é guardar a sua mente, renove a sua mente. Como é que você vai guardar a sua mente? E se aqui está escrito assim, pois dele depende toda a sua vida. Então, se a sua vida está um caos, está perturbado, está lamentável, lastimável, você acorda dia após dia num sofrimento, numa ansiedade, num medo, numa angústia do dia de amanhã, Salomão te aconselha a guardar aí a sua mente, o seu coração, para que você tenha vida. E a maior parte das pessoas, assim como eu, não tinha vida. Eu tinha emprego, eu tinha muito trabalho, eu tinha muitos afazeres, muita preocupação, ou seja, eu era escravo da minha mente que tinha pensamentos deformados. Então, que tipo de pensamento que nós vamos cultivar para que a gente possa guardar a nossa mente ou o nosso coração? Então, Salomão escreve aqui no outro verso, no 24, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Ou seja, nós não percebemos que a nossa língua, né, é maldosa. Nós não só percebemos o quanto nós reclamamos da nossa vida o tempo todo. Pois bem, eu era um cara que reclamava exatamente no trânsito, na fila do banco, na fila do aeroporto, reclamava da minha esposa, reclamava das minhas filhas, reclamava no ambiente de trabalho. Todo mundo era culpado pelo meu sofrimento mental e eu não conseguia ter paz mental. Como é que eu ia guardar se da minha boca saía exatamente isso? Eu posso até estar sorrindo para as pessoas, né? Eu vou para a igreja, graça e paz, irmãos. E aí, tá tudo ótimo. Mas na intimidade dos meus pensamentos, aquelas pessoas que começavam a ficar mais íntimas de mim, como o Abdores diz, né? A intimidade traz uma coisa, né? Que é a perda do respeito. A gente começa a falar palavras perversas, começa a falar mal exatamente das pessoas que mais nós amamos, aquelas pessoas que a gente convive, parece ser o nosso inimigo. Então, quantas vezes nós fazemos fofoca de uma pessoa para outra? Quantas vezes, eu costumo dizer assim, reunião de família oriental é uma reunião onde as pessoas se reúnem no final de semana e papo vai, papo vem, como se não fosse nada. Aquela pessoa que não participou daquela reunião familiar naquele dia é o alvo dos ataques. Todo mundo começa a fazer fofoca, todo mundo começa a falar mal dele. E é claro, o dia que com certeza eu não ia nas reuniões, alguém estava falando mal da minha vida também. Mas aqui Salomão está dizendo assim, né? Afaste da sua boca toda palavra perversa, que fique longe dos seus lábios a maldade. Mas no nosso meio é tão comum a gente falar mal, reclamar da vida e tudo mais, e a gente não consegue, na verdade, manter a nossa mente saudável, porque a nossa mente, e a Bíblia vai dizer assim, que a língua fala do que está cheio o coração, que é a mente. Então, eu quero que você analise no seu dia a dia, para que você tenha uma mente saudável, o que está saindo da sua boca. Quantas vezes você reclama de tudo isso que eu estou falando? Né? Seja do trânsito, do seu trabalho, da sua família. Então, ponto número 1. Sua mente está saudável nesse quesito? E segue lá a leitura, né? Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade.
Veja bem, por onde anda a sua mente? Por onde a sua mente está caminhando? A sua mente está caminhando, por exemplo, hoje é tão comum, você quer manter uma paz interior, mas a sua mente está caminhando ali pelas redes sociais. Aí você recebe um comunicado de um irmão da igreja, de um pastor, falando mal do outro. Aí você clica nele, fica lá, andando naquele caminho e contaminando a sua mente com uma informação de pessoas perversas, de pessoas denegrindo a imagem de outras pessoas. Ou você vai vendo, né, notícias na qual você vê as pessoas em conflito. É conflito de um país com o outro, e você toma partido. Aí você vai discutir geopolítica, né, no meio dos seus amigos. Aí esse cidadão que está com você pensa e tem uma visão diferente de você. Aí você já começa a ficar irritado, você começa a falar mal dele, como é que pode, que absurdo o cara defender terrorista, ou o cara defender o sionismo, ou o cara defender um país comunista, ou o cara que está gastando milhões de pessoas, mandando um monte de gente para a guerra. Salomão vai dizer assim, afaste-se do olhar fixo que está dentro de você só para notícia ruim. Como é que você quer ter uma mente saudável? Se aquilo que a tua mente se atrai é por notícia ruim. Então, como você vai manter sua mente saudável num mundo onde só se fala de perversidade, de maldade, e é exatamente isso que dá a tal do Ibope, chama atenção. As pessoas frequentemente ganham muito dinheiro com a sua visualização, ganhando a sua atenção por notícia ruim, que não faz nada na sua mente de algo saudável. Por quê? Que fruto vai dar essa notícia na sua vida? Pois bem, eu era assim, eu ficava o tempo todo olhando as redes sociais. Aí, como você me segue aqui, eu tinha que escrever o livro, eu tinha que fazer um monte de coisa, não conseguia escrever o livro porque eu ficava lá caçando notícia ruim. Então, aquilo que eu estava lá me desviando de um olhar, que olhar é esse que eu não devo desviar? Porque o mundo vai te oferecer prazeres no mundo terreno. Olha, essa notícia é muito importante, porque está explodindo uma guerra, não sei aonde, o dólar vai subir, o ovo vai explodir o preço do ovo, a picanha não vai poder mais ser consumida porque vai acontecer um caos, e você está lá pensando no caos, mas a sua mente não está saudável, porque você continua se afastando de um lugar que você nunca deveria ter tirado o olho. O único lugar onde você pode ser, vamos colocar assim, produtivo na sua vida, que é exatamente o que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Então, para você entrar no reino de Deus, é um reino mental, é onde a sua mente vive a sua consciência, vive o seu mundo. Então, este mundo que você vai procurar um psiquiatra para tomar um calmante, esse mundo que você vai procurar aí um psicólogo, um psicanalista, para trazer paz. Mas você não larga o vício de ficar pensando coisa ruim. E coisa ruim traz atenção. Então, aonde está a sua atenção? Salomão está dizendo, não se desvie o olhar para que os seus olhos fiquem olhando para algum lugar onde você vai ter realmente paz. E essa paz só se consegue quando você consegue olhar e viver nesse reino de Deus. Então vamos lá. Se no dia a dia nossa mente é bombardeada por trânsito, por assalto, roubo de celular, notícia ruim, geopolítica aí com guerras, terremotos, fogo nos Estados Unidos, Los Angeles, fogo no Havaí, enchente no deserto do Saara, você fala, cara, o apocalipse está chegando. Como você pode então usar aqui as situações do dia a dia, as situações diárias, para que você renove a sua mente? Então, diante dos gatilhos que acontecem no dia a dia, como é que você reage dentro de você? Dentro de você significa nos seus pensamentos. Você ouve no dia a dia essa notícia ruim, vê coisa ruim no dia a dia, como ficam os seus pensamentos aqui, ó? Você fica com medo?
você fica angustiado, você fica com ansiedade generalizada para sair de casa, você fica com paranoia, né? Com medo de sair na rua porque vai ser assaltado. Você está trabalhando, você acha que alguém vai invadir a sua empresa e que vai tomar suas coisas, e você precisa se proteger de que parece que Deus não existe. Parece que as coisas para você são somente aquelas coisas que você vê em que a mídia, em que a notícia ruim, que quer ganhar sua atenção, porque ganhar sua atenção você não produz, porque você desvia o seu olhar somente para as coisas terrenas. E as coisas de Deus vêm de uma maneira invisível. O reino de Deus não é que está ali, dentro daquele templo, não é que está aqui no instituto, não é que está lá. Não, o reino de Deus vem de maneira invisível na sua vida, a partir do momento que você usa esses gatilhos do dia a dia e aprende a lidar com seus pensamentos. Pois saiba que no dia a dia você vai ficar com medo, com ansiedade, com angústia. Vai vir esses pensamentos malignos e você tem que aprender a desviar dele e buscar sempre a presença de Deus. A presença de Deus vem de uma maneira invisível, através da sua fé, da esperança no invisível de Deus para a sua vida, na qual você vai continuar olhando fixamente para aquilo que você deve produzir. Porque, lembrando um conceito de Deus que eu sempre falo aqui, Deus cria. Você é semelhante a Deus porque você pode criar. Criar significa usar o seu cérebro, a sua mente, em prol do reino de Deus, para que você solucione coisas importantes no seu trabalho. Há coisas importantes no seu dia a dia que você está parado, na sua educação, dos seus filhos. Você que está aí em conflito com a sua esposa, você, mulher que está em conflito com o seu marido, e todo dia parece que ele chega de pá virada e você não sabe lidar com ele, e você fica com medo, com ansiedade, com raiva, e você não tem controle emocional, você tem sensações corporais terríveis, você fica com dor nas costas, dor no braço, dor na hemorroida, dor de estômago, dor de diarreia, cólica, né? Vem aquele aperto no peito, uma borboletinha no estômago, onde dá aquele frio no estômago, você vive fugindo. Você não busca a presença de Deus porque as suas emoções estão tão abaladas no dia a dia, na qual você não sabe ter controle. E você precisa usar essas coisas do dia a dia que te trazem essas sensações ruins para buscar sempre o reino de Deus. Então, quando você, no seu dia a dia, você aprende a lidar com isso, saiba que o reino de Deus está cada vez mais próximo de você. Cada dia que você aprende uma lição que Deus te traz, você encontra paz, você olha para trás e fala, gente, eu tinha medo disso, eu tinha ansiedade para lidar com isso, eu tinha raiva toda vez que a minha esposa fazia isso, toda vez que o meu marido fazia aquilo, eu tinha muita raiva. Hoje eu olho, eu tenho misericórdia, eu estou em paz. Então a presença de Deus é algo que você vai buscando, e buscando esse espaço dentro de você. Então, para você mudar sua forma de pensar, porque transformar-vos pela renovação da sua mente, renovar pela percepção do dia a dia daqueles eventos que acontecem. E uma das coisas mais importantes desse canal é que você tem que olhar para tudo isso que a gente está colocando nesse canal, estudar a Bíblia, gente. Eu te convido a olhar todos os vídeos desse canal, para que a gente possa juntos entender a mensagem do reino de Deus, e você vai olhar para o reino de Deus no mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, se a gente não viver essa espiritualidade, que é a graça, a misericórdia, que é o Espírito de Deus em você, fazendo a obra, de que você vai deixar de ter medo. A raiva já não vai fazer sentido na sua vida. Essa angústia do amanhã, com medo do amanhã, não está mais sentido, porque você vai entrar na vida eterna, que é um conceito que tem que estar na sua mente, olhando para Jesus Cristo. E aí vem uma dica muito importante. Você chega aqui nesse canal cheio de vícios, cheio de hábitos aí. Hábito do quê? De sedentarismo. Hábitos de não fazer nada. Pois bem, se você vai cuidar do corpo, seu vício, seu hábito é de não fazer nada, comer errado, comer compulsivamente,
Cara, para mudar o seu corpo é um trabalho muito grande. Você tem que fechar sua boca, você tem que ir para a academia todo dia, molhar, puxar. Nossa, é difícil. Olha, mas depois de 5 anos fazendo isso, 3 vezes por semana, agora estou tendo prazer e quero fazer todo dia. Foi muito difícil chegar aqui para mudar meu corpo. E também para você mudar a mente é a mesma coisa. Você precisa cultivar coisas que vão mudar seu vício de pensamento, seu hábito da maledicência, de falar maldade, de sair coisas ruins da sua boca, no seu pensamento. E se aparecer alguma coisa semelhante, não faz parte do reino de Deus. Então, mude o seu pensamento, cultivando bons pensamentos, olhando para coisas boas. Tem muita coisa boa nas redes sociais, não somente ver desgraça. E principalmente coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Creia, porque não adianta você falar que eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não, você está procurando Salvador, querendo se salvar do seu dólar, do seu dinheiro, da guerra, das pestes e tudo mais, e aí você vai para a ciência, e a ciência te afasta exatamente da prática da sua vida espiritual. E nesse canal é para você praticar e entrar no reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual, é um reino invisível. E claro, então a última dica, você vai preencher as coisas da sua mente, da sua consciência, com a verdade que se encontra no ensinamento de Jesus. E a única verdade que é mais difícil de mudar é a sua forma de amar. Você se tornar um cara pacificador, um cara manso, um cara dócil. Somente desta forma é o único desejo que Deus tem para a sua vida e a minha vida. É que nós aprendamos a amar como Jesus. Ele é o príncipe da paz. Então, se você quer entrar no reino de Deus, mudando, cultivando uma mente saudável, olhe para Jesus Cristo. Você pode olhar para o carnaval, mas desvia o seu olhar para Jesus Cristo. Ou seja, estamos em tempos aí de carnaval, de festa da carne, mas se você só olhar para a carne é um prazer efêmero. Jesus é o prazer da vida eterna. É a paz que você tanto deseja. A fé que vai te ajudar a conquistar isso. A fé na prática, porque sem a prática você não tem fé. Então olhe para isso e renove a sua maneira de pensar. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam a renovação da mente e creia que você vai ser luz do mundo, sal na terra para as pessoas que você mais ama.